Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, minha gente. Como vocês estão por aí? Como estão as coisas nesta vida por aí? Esse episódio está sendo o último episódio de 2024. Não quer dizer que ele tenha que necessariamente ser ouvido hoje, mas para a gente pensar, nessa virada que as pessoas tanto acreditam que é uma passagem mágica, a partir da qual a gente vai redefinir, redesenhar a nossa vida, vai fazer um monte de coisa, quando na verdade é só mais uma virada, só mais uma girada da Terra ao redor do Sol. Afinal de contas, a gente já descobriu lá há muito tempo, quando Copérnico escreveu, e outras pessoas, antes de Copérnico, falaram que, olha, a Terra não é o centro do universo, você não é o centro do universo, você não gira ao redor do universo, o universo não tem um centro. Mas dentro disso que a gente chama de sistema solar, a Terra também não é o centro. A gente orbita ao redor do Sol, a tal do heliocentrismo, a ferida narcísica de que, na verdade, nem tudo gira ao redor de você, de mim ou das pessoas de modo geral. E o que isso tem a ver com o episódio de hoje? Hoje eu quero falar sobre algo que parece simples, de tanto que é normalizado, mas que, na minha opinião, tem uma carga imensa de expectativas. Eu estou falando da necessidade de ser feliz, a necessidade que a gente tem de ser feliz. Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre como essa ideia de felicidade está totalmente conectada com o colonialismo, com o capitalismo e, o que eu quero realmente chamar a atenção, como a tristeza pode, na verdade, ser uma parte legítima e importante da nossa vida. Tá circulando essa trend chata, um tanto quanto pedante, falando como que eu posso ser triste em 2024, como que eu pude ter sido triste em 2024 se... E aí o que mais me parece, e não sei, eu acho que não é só uma aparência mera, é uma coisa que realmente está ligada ao modo como as pessoas têm vivido e como as pessoas têm realmente desenhado a sua estrutura de vida, de pensamento, é que a gente vive num sistema, num mundo, num conjunto de discursos que é o colonialismo e o capitalismo que nos pressiona a ser feliz o tempo todo. A felicidade virou quase uma obrigação, um pacote fechadinho que a gente tem que comprar e a gente vai vivendo e falando coisas do tipo: trabalhe com aquilo que você ama, viva a sua vida intensamente, a felicidade acima de tudo. E aí a gente vai percebendo o tanto de pacotinhos que a gente acaba comprando. O pacote do corpo padrão, corpo de verão, relações perfeitas, viagens incríveis e, com certeza, sempre postando tudo que a gente pode para mostrar como que tá tudo bem. Só que a gente, se parar para pensar mesmo, isso não é uma escolha necessariamente nossa. Essa ideia de felicidade, ela foi moldada... E ela foi moldada por sistemas maiores, como o capitalismo, o colonialismo, dentro deles a religião, a monogamia, a família, a educação, o neoliberalismo ali, batendo com força para que tudo dê certo o tempo todo. Não é à toa que o capitalismo transforma a felicidade em uma mercadoria. Você está triste? Compra alguma coisa. Você está insatisfeito? Faz mais dinheiro aí. Faz mais dinheiro porque dinheiro vai te dar felicidade. Muita gente fala, dinheiro não traz felicidade. Só que o tempo todo as pessoas estão procurando por dinheiro na esperança de ser feliz. E aí a gente vai percebendo o quanto que as coisas vão produzindo e o quanto que o colonialismo vai ajudando a criar esse modelo, porque impôs padrões sobre como a gente deve viver, como a gente deve sentir e como a gente deve, principalmente, desejar. Ser feliz, muitas vezes, significa se conformar com essas normas,
Que normas? Branquitude, o sucesso financeiro, um corpo bem disciplinado, bem docilizado, que tá ali, ó, retinho, fazendo tudo que tem que ser feito para alcançar isso. E relações que seguem um roteiro cis heteronormativo, branco, um roteiro ali que está dentro de expectativas de normatividade, porque isso também entra na conta. Ser feliz é ser um corpo feliz dentro da felicidade branca, dentro da felicidade cisgênera, cis heteronormativa. Essas coisinhas que parecem, às vezes, desconectadas, não estão tão desconectadas assim. E aí, eu te pergunto, onde é que entra a tristeza? Tem um lugar no sofá da sua vida para a tristeza? Nesse sistema que a gente está falando, a tristeza ela é quase um pecado, um problema, uma coisa que a gente constrói uma certa aversão. Ela é vista como um problema e até mesmo como um desvio de personalidade, um desvio de estado, de humor, desvio de tudo. Se você está triste, é como se você tivesse falhado e não tivesse conseguido acompanhar o ritmo da maioria. Só que pensa aí comigo, será que a tristeza é o que está errado mesmo? Quando as pessoas fazem essas trends, como eu pude ser triste em 2024 se... Será que o que estão fazendo, na verdade, não é dizendo que não foram tristes, mas é, na verdade, querendo fazer uma prestação de contas para um sistema colonial e capitalista de que você não está se afastando do grupo que prega felicidade acima de tudo? Será que o que a gente está fazendo, no fundo, não é produzindo essa noção de que, olha, eu faço parte do grupo, tá? Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa muito feliz. E, de novo, será que é a tristeza que está errada? Será que é o sentir tristeza, é o estar triste que é o problema? Eu diria que não. Eu diria até mesmo que a tristeza pode ser uma resposta legítima ao mundo em que a gente vive. É como se o nosso corpo, a nossa mente estivessem dizendo: ei, tem alguma coisa aí que não está muito bem. Tem alguma coisa aí que precisa ser vista, ser olhada, ser entendida. É como se fosse pensar analogamente, não associando uma coisa com a outra. É como se fosse sentir dor. A gente sente dor no nosso corpo porque a dor indica algo que precisa ser olhado, algo que precisa ser pensado, algo que precisa ser ali elaborado. Tem até aquela síndrome chamada síndrome de Riley-Day, que é uma síndrome, uma desordem, como vão chamar, né, do sistema nervoso independente, autônomo, que vai afetar o desenvolvimento, a sobrevivência dos neurônios sensoriais. E é chamado neurônios simpáticos e parasimpáticos do sistema nervoso autônomo sensorial. E vai resultar em várias coisas, incluindo sensibilidade à dor, incapacidade de choro, de produzir lágrimas, uma fraqueza no crescimento, uma pressão arterial lábil, né, uma hipertensão episódica, uma hipertensão postural, enfim. É uma condição hereditária, é um caráter autossômico recessivo e, enfim, a pessoa pode herdar isso, herdar genes que vão desabilitar a sensibilidade da dor. Quem quiser saber mais, dá para procurar sobre isso, tá? Síndrome de Riley-Day, que é uma insensibilidade congênita à dor. Qual que é o risco de uma pessoa que vive com essa insensibilidade? É uma pessoa que pode, de repente, ali se machucar, torcer o pé, ter uma fratura e não sentir dor, portanto, não vai sentir que isso está acontecendo. Aí pode ter uma inflamação, pode ter uma amputação por decorrência de não ter o cuidado. A pessoa não vai ter sinais, né, de que o corpo está sentindo alguma dor por dentro, que pode ser uma infecção. Imagina, não sei se você consegue imaginar, eu não consigo tanto, né? Mas imagina uma vida sem sentir dor. Uma vida onde a dor não aparece, você não consegue identificar. E o que essa simbologia, pegando termos da biologia que eu gosto tanto, tem a ver com a questão da tristeza? Eu vou falar isso mais para frente, mas só para dar uma entradinha aqui. Quando a gente não valoriza a tristeza, a gente não valoriza o que pode produzir a tristeza. E eu penso, inclusive, que não é sobre falar que a tristeza é um mal, é um problema em si. A tristeza, ela também é uma coisa que a gente precisa olhar para ela como um indicativo. Eu já falei isso nesse sentido sobre o alívio, a importância da gente olhar para o alívio como algo que indica uma condição na nossa vida, não só como um prazer. Tem um episódio aqui só sobre isso.
Quem tiver curiosidade, está lá no bloco de não monogamia, é o episódio 11, que chama Alívio, Liberação ou Repetição de Ciclos. Então, quando a gente pensa essa questão da tristeza, nesse olhar de que nós temos que acolher a tristeza, entender que a gente vai ficar triste mesmo, ela faz parte das emoções básicas que a gente tem, não é só a alegria, não é só o amor, não é só o medo, não é só o nojo, a tristeza também. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a tristeza, sentir tristeza, também pode ser um ato de resistência. Não aceitar de cara esse mundo que só valoriza o consumo, a produtividade, a aparência de que está tudo sempre muito lindo e maravilhoso, também é um ato de resistência. E aqui eu estou longe de ressignificar a ideia de tristeza, longe de querer dizer que temos que romantizar a tristeza, o sofrimento, algo do tipo. Não é sobre também gostar de estar triste como algo que deva ser o nosso dever, embora não é um problema gostar da tristeza, não. Mas eu acho que é principalmente sobre a gente entender que tristeza, como eu disse, ela faz parte da vida. Ela pode ser um ponto de partida para a gente refletir sobre o que nos machuca, o que a gente precisa transformar, seja no âmbito individual ou seja no coletivo. E aí entra a grande coisa, né? Quando a gente aceita a tristeza como uma emoção legítima e não como um problema, não como um transtorno, não como um desvio de humor e personalidade, a gente também se abre para acolher outras pessoas de maneira mais genuína. E eu garanto para vocês, não falo isso somente como uma psicóloga, eu falo de um modo bem humano mesmo e bem real. É poderoso. É poderoso você poder olhar para a tristeza como uma emoção, um sentimento que faz parte da vida. Porque no final e no começo das coisas, nós somos seres interdependentes. Nós estamos ali dependendo, convivendo na relação com outras pessoas. A tristeza que você sente pode ter raiz numa instituição muito maior, em outras instituições muito maiores, como o racismo, o sexismo, a cis-heteronormatividade, a transfobia, o capacitismo. Não é algo que você, essa pessoinha que você tenha que carregar na sua solidão para sempre. Não é uma coisa que você tem que lidar na sua individualidade. Quando a gente fala sobre a tristeza, olhando ela nessa perspectiva, é como a gente está falando aqui, como eu quero dizer, ser triste não é um defeito. É óbvio que tem níveis e graus de tristeza onde isso se torna cada vez mais crônico e tem outras questões também envolvidas e, de novo, não é um defeito seu. Quando a gente olha para a tristeza e pensa que a gente está sentindo um sentimento que é nosso, a gente olha para a gente também. Olhamos para dentro de nós, para o que nós estamos sentindo e produzindo. O capitalismo, por sua vez, a religião, né, o cristianismo e tudo mais, não vai operar nesse sentido. Vai operar no sentido de que, se você sentiu tristeza, você tem que imediatamente procurar algo que te tire daí. E o cristianismo é algo bem contraditório, na verdade, né? Porque, ao mesmo tempo que ele prega uma felicidade eterna no céu com Deus, ele prega que aqui na terra você não pode gozar dos prazeres da vida, da alegria, do prazer do seu próprio corpo. É uma coisa muito paradoxal, que o neoliberalismo já vai fazer de uma outra chave, e algumas vertentes religiosas, como o neopentecostalismo, ele vai pegar e vai colocar exatamente esse lugar onde a tristeza tem que ser eliminada a qualquer custo. Só que eles fazem isso como? Promovendo discursos, promovendo falas sobre sofrimento, para que isso também produza em você uma culpa, e que você não queira em nenhum momento se enquadrar no lugar da tristeza, do sofrimento e etc. Porque ser triste é quase um defeito no mundo capitalista. Então, se o desafio é a gente descolonizar as emoções, é a gente olhar para a emoção e falar, ela faz parte da nossa vida, parar de ver a tristeza como uma falha pessoal e começar a enxergar esse estado como algo que faz parte da nossa existência, é também um ato de resistência. Criar espaços onde a gente pode falar sobre ela, sem sentir aquela culpa de que o clima ficou pesado, o clima tá ruim pra gente, etc. É também, a partir desse lugar, poder questionar o que nos impuseram como uma felicidade ideal. E aqui eu quero dedicar uns minutinhos para a gente falar sobre esse negócio tal de felicidade. O que é essa coisa de felicidade?
que é essa felicidade plena? Por que ela parece ser o grande objetivo da vida? E mais que isso, o que acontece quando a gente se expõe demais para tentar se encaixar nessa ideia? O que é essa coisa, né, da positividade tóxica? Vamos devagar um pouquinho sobre isso? Como eu falei aqui, a gente vive numa sociedade que vende a felicidade como o prêmio máximo da existência. É como se ser feliz fosse um passe livre, um passaporte para a gente poder pertencer ao grupo mais desejado que o neoliberalismo capitalista produziu, o grupo das pessoas felizes. E para não ficar de fora, a gente acaba vendendo a nossa imagem, ou melhor, a imagem que a gente acredita que os outros querem ver de nós. A gente está nesse sistema porque pessoas tristes que se entendem na tristeza, que compreendem a tristeza como esse sinal de termômetro, como esse indicativo, esse convite de olhar para si, de mergulhar profundamente em si, essas pessoas não vão sair por aí imediatamente comprando receitinhas para felicidade, porque a felicidade, entre essas aspas, ela é vendida na farmácia, na maneira de um medicamento, ela é vendida nos shows, ela é vendida nas lojas, ela é vendida na forma de comida, na forma de música, na forma de viagem, de passatempo, na forma de relacionamento, na forma de uma aceitação plena social. Mas nada disso é real, nada disso é concreto, nada disso realmente pertence à coisa que a gente quer viver. E eu faria talvez até um paralelo com o que a gente lê em Mal-Estar das Civilizações, de Freud, numa parte que diz ali sobre pessoas que acabam, de certa forma, sendo paranoicas mesmo. Tem um trecho, por exemplo, no livro Mal-Estar na Civilização, naquela coleção Grandes Ideias, né, da editora Penguin, com a editora Companhia das Letras, lá na página 26, para quem quiser procurar, em que o senhor Freud vai dizer a seguinte coisa: cada um de nós, em algum ponto, age de modo semelhante ao paranoico, corrigindo algum traço inaceitável do mundo de acordo com seu desejo e inscrevendo esse delírio na realidade. É de particular importância o caso em que grande número de pessoas empreendem conjuntamente a tentativa de assegurar a felicidade e proteger-se do sofrimento através de uma delirante modificação da realidade. Naturalmente, quem partilha o delírio jamais o percebe. E aí a gente olha, né? Freud está falando isso num contexto que ele critica a religião. E aqui eu trago esse trecho para a gente pensar também como que dentro desse projeto paranoico da busca pela felicidade, lembrando que paranoia, resumidamente, tem a ver com quase uma questão de perseguição. A pessoa se sente perseguida o tempo todo, vigiada o tempo todo. E isso tem tudo a ver com a pessoa se sentir vigiada pelo sistema neoliberal que impõe uma vigilância social sobre o seu estado de humor, o seu estado de felicidade, de corpo e de existência, de movimento. E aí, como foi dito, né, a gente vai querer corrigir alguma coisa que a gente considera inaceitável no mundo de acordo com o nosso desejo para que a gente coloque esse delírio dentro da nossa realidade. E no mundo capitalista, o grande delírio, no mundo neoliberal, o grande delírio é ter que ser feliz o tempo todo, a qualquer custo, porque pessoas tristes não compram, pessoas tristes que se entendem na sua tristeza não consomem, não vão fazer o movimento neoliberal que é o tempo todo consumir, consumir e consumir. E aí o que acontece é importante que as pessoas saibam que a tristeza existe, mas é bom que as pessoas saibam que isso é um problema, que isso é um desvio, que isso tem que ser corrigido. E esse é o delírio. É o delírio em que o mundo ele existe sem a tristeza. E a gente vai querer o tempo todo empreender conjuntamente essa tentativa frenética, delirante, de assegurar que a felicidade deve estar o tempo todo servindo como uma proteção do nosso sofrimento, e é o delírio de modificar essa realidade. Então, o capitalismo, o neoliberalismo, ele tem uma felicidade delirante, produzindo nas pessoas um sintoma da paranoia. As pessoas ficam paranoicas, e como vai dizer também, naturalmente quem partilha do delírio jamais o percebe.
E é nesse movimento que a gente aprende desde muito cedo, né? Desde muito jovens, criancinhas, bebezinhos ali, a gente aprende que não podemos falar o que nós estamos pensando. Se alguém te dá uma coisa e você fala não gostei, você já tem logo a repreensão vindo das pessoas adultas, que não pode ser assim, você não pode falar isso, você não pode falar que não gostou. Agradece pelo presente. Que coisa feia você falar que não achou bonito. Que coisa feia você falar que não é o que você gosta. Que coisa feia você falar que tá triste, sendo que tá todo mundo aqui querendo o seu bem, querendo te ajudar. E desde muito cedo a gente vai normalizando essa ideia de que a gente não pode demonstrar o que sente, porque demonstrar o que sente é um problema. E a gente vai construindo em cima disso um delírio paranoico, um delírio onde a gente acredita que para a gente viver num mundo que a gente compreenda ele como um mundo, a gente precisa circunscrever uma ideia de felicidade por todos os lados. A gente tem que estar feliz o tempo todo, falar coisa que as pessoas querem ouvir o tempo todo, no lugar de agradar. Só que isso vai ter resultados psicológicos, resultados emocionais profundos, porque nós não estamos lidando com aquilo que nós somos, nós estamos lidando com a fantasia daquilo que a gente deveria ser. E eu falo isso, né? A gente quer se expor muito. Expor é uma ideia, uma imagem de felicidade, expor uma noção de vivência, uma noção de afeto que não existe na prática. E isso acontece muito nas redes sociais, mas quando eu falo de exposição, eu não estou falando de postar fotos sorrindo, vídeos mostrando uma vida perfeita e plena, casais e relacionamentos e famílias. Eu estou falando que vai muito além. Eu estou falando daquela exposição de quem está tentando desesperadamente uma aceitação, de quem precisa urgentemente criar uma capa, uma fantasia da felicidade para não parecer uma pessoa deslocada da sociedade. E essa capa, ela cobre tanto o seu desejo que ela te sufoca. Ela te torna uma pessoa de fato infeliz sem aceitar que é infeliz, porque a pior parte da infelicidade, da tristeza, é quando nós transformamos isso numa doença, num problema a ser corrigido a qualquer custo. E aí acontece uma coisa que eu acho interessante, para não dizer trágica ao mesmo tempo. Muitas vezes quem está se expondo está mostrando só aquelas conquistas ou sucessos, sabe-se lá o que é isso, e essa exposição também pode ser um pedido de ajuda. É comum que a pessoa expresse, é quase como se a pessoa estivesse gritando: olha para mim, me nota, eu estou aqui, eu preciso de alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é. Não sabe o que é, porque a gente não aprendeu a posicionar a tristeza como um sentimento que a gente tem. A gente não aprendeu a olhar para o estado da tristeza como algo que merece a nossa atenção. E agora pensa comigo, né? No mundo que prega a felicidade acima de tudo, como que essas pessoas vão ser ouvidas? Como que a gente vai enxergar quem sofre se todo mundo está ocupado tentando projetar essa imagem impecável de felicidade? No fundo, eu até penso, né? Essas postagens mais alegres, mais risonhas e etc., elas podem carregar, em vez de uma força, de uma potência, uma grande fragilidade, uma fragilidade imensa. Mas, de novo, quem é que está disponível, disposto a olhar e a parar para pensar além da superfície? E aqui vem a questão: será que essa tal de felicidade plena não é, na verdade, um projeto de opressão? Porque, se você pensar bem, nesse esquema, para algumas pessoas serem supostamente felizes, outras têm que pagar o preço por isso. A felicidade, ela vem carregada de um privilégio também. E se você está no time de quem vende a sua força de trabalho, o seu tempo, a sua imagem, o seu desejo, você nunca vai fazer parte desse grupo que projeta essa felicidade. No máximo, você está imitando essa projeção. E no máximo, você é uma fraude que talvez deu certo, porque convenceu até você mesmo. E aí eu falo de novo, sabe? Essas pessoas que vendem modelos, que vendem ideias plenas de felicidade, essas pessoas blogueiras, artistas, celebridades e etc., que estão aí instrumentalizadas e instrumentalizando-se com o neoliberalismo, com o capitalismo, no fundo nem elas são felizes, mas elas têm o direito de usufruir da ideia de felicidade, porque elas produzem uma reflexão, não no sentido filosófico de refletir a respeito, mas elas são como um espelho que refletem um projeto colonial, neoliberal de felicidade que é ideal, portanto não existe. E a gente olha para isso, olha para todos os lugares
inevitavelmente a gente vai se comparar, inevitavelmente a gente vai achar que é isso, a vida tem que ser desse jeito. A gente mede o alcance do sucesso, sei lá o que isso quer dizer, das pessoas a partir do momento em que elas conseguem bens materiais, em que elas aparecem sorrindo, em que elas são felizes nos seus casamentos, em que um monte de outra coisa que a gente segue como parâmetro retorna para a gente como uma cobrança. Por que você ainda não chegou lá? Por que você ainda não fez isso? Por que você ainda não conseguiu? Oh, por que você está aí nessa vida medíocre? Como eu já ouvi uma vez, né? No momento de muita depressão, tristeza que eu tava, uma pessoa que na época era importante para mim, falava coisas olhando nos meus olhos, né? Ah, eu não vou ficar aqui não, nessa sua vida medíocre. Fica aí com a sua vida medíocre, com esse dia cinza. Porque as pessoas não conseguem sequer olhar para alguém triste, porque o problema não é aquela pessoa triste. O problema é você olhar para aquilo e você se ver naquela imagem e resgatar todo o aprendizado que você teve socialmente de que tristeza é uma doença, é um problema, é um pecado, é uma sujeira, é um defeito, é uma coisa que você tem que evitar. Aí você olha para aquela pessoa, ela te devolve a tristeza que você sabe que tem, só não aceita e às vezes não nomeia nem reconhece, mas ela te traz esse reflexo qual você quer fugir. Neoliberalismo é muito bom para criar pessoas covardes, é muito bom para criar pessoas fracassadas no sentido de lidar com as próprias emoções, no sentido de lidar com o próprio desejo. E eu vou falar um pouco mais para frente de que fracasso não é um problema, exceto quando ele vem na lógica neoliberal. E aí essas pessoas que não conseguem topar com reflexo, não conseguem olhar para o abismo sem se jogar nele, elas evitam o máximo de contato com isso. Aí vem as pessoas good vibes, vem aquelas pessoas em que tudo é positivo, que tudo é feliz, que tudo pode ser alegre e que tudo no mundo só depende de você. Se você está triste é porque você não fez o suficiente. Neoliberalismo, capacitismo, gordofobia, transfobia, racismo e a série de ismos vem em decorrência também disso, de não aceitar a diferença, porque a diferença fala sobre você e você aprendeu que isso é errado, que isso é sujo, é impuro e você quer se higienizar. Você quer higienizar os seus afetos, os seus desejos, tudo que tem dentro de você. E quem foi que disse, novamente, eu te pergunto, responda se puder. Quem foi que disse que a gente precisa ser feliz o tempo todo? Você consegue ser feliz o tempo todo? Quem disse que a tristeza, a dúvida ou a insatisfação não pode fazer parte da vida? E aí talvez o problema seja justamente esse, né? Essa ideia de que só existem dois caminhos. Ou você é uma pessoa muito feliz, ou você é uma pessoa infeliz. Como se a felicidade fosse um destino final da vida. E não algo que vai, que volta, que às vezes existe, às vezes não, e que depende das nossas experiências e contextos, não é uma coisa que depende só de você e da sua vontade. Essas são as perguntinhas para a gente pensar, né? Será que a felicidade é realmente o que a gente deve buscar o tempo todo? A felicidade é o quê? O que é esse negócio que chama de felicidade? Ela está aonde? Vamos pensar sobre isso para a gente poder questionar esse nosso lugar de sermos pessoas felizes o tempo todo. E, novamente, eu não estou dizendo que a felicidade é um problema, que a tristeza é a solução. Eu não estou trabalhando com essa noção de resolver nada hoje. Hoje eu não quero resolver nada. Não quero nem saber de dar solução para ninguém, porque nem eu tenho, nem eu sei quais são as soluções para as coisas de modo geral. Mas é uma coisa que eu gosto de falar, é uma coisa que na minha clínica aparece muito e que algumas pessoas até se chocam no começo, quando a gente vai ter as sessões, quando eu vou falar sobre a vida e eu tento trazer a pessoa de algum modo para ter contato com a naturalidade que também é ser triste, não a naturalização, a naturalidade, como faz parte da vida, esse lugar também da tristeza, como o mundo em si não é um mundo que está permitindo que a gente seja feliz o tempo todo. E algumas pessoas, talvez, no mundo que a gente vive, que prega como a terapia deve ser o lugar de perfeição, o lugar de que nós temos que ser felizes o tempo todo e a terapia vai me ajudar a chegar nesse lugar, talvez aí entre um grande perigo, né? De achar que ao fazer terapia nós vamos ficar felizes. Como que você pensa a clínica? Como que você pensa o fazer terapia? Como que você pensa suas amizades, suas rodas de afeto, esses lugares onde a gente pode conversar e desabafar?
quando o assunto é tristeza, quando o assunto é angústia, depressão, quando o assunto não gira em torno da felicidade e dessa purificação das nossas emoções. Vamos falar um pouquinho sobre a noção da terapia, sobre a noção de fazer terapia e quando que isso se choca com a noção também de tristeza, felicidade e essas coisinhas que a gente tem falado até agora. Esse podcast, de modo geral, né, os devaneios filosóficos, ele cumpre esse papel de querer trazer reflexões, muito mais do que trazer respostas, como você escutou desde a vinheta, mas também tem um lugar de diálogo, de conversa, tanto com pessoas profissionais da psicologia, psicanálise, psiquiatria, como também tem esse lugar de conversar com a população que não é da profissão, da área da saúde mental. Porque eu acho que essa separação entre o que é o público e o que é o profissional não enriquece o debate, não traz nenhuma produtividade construtiva, não produtividade capitalista, nenhuma construção mesmo do que é tecer redes, tecer espaços de acolhimento, de apoio. Mas como eu falo da psicologia, eu quero trazer nessa vertente. Mas eu peço muito que vocês leiam, escutem as coisas que eu falo e elaborem isso também transportando para outros contextos. O que eu vou falar tem a ver com clínica, mas tem a ver com redes de afeto, tem a ver com afetos de amizade, relacionamentos, família, tudo. Porque não existe um lugar fechado no mundo onde nada interfira, né? Vamos conversar sobre isso? E como eu disse, muita gente encara o espaço clínico, terapêutico, como se fosse um tipo de fábrica de concertos emocionais. Por exemplo, você chega lá, nas suas quebras, fragilidade, com bastante tristezas, angústias e tudo, e a pessoa terapeuta vai te ajudar a consertar tudo isso e pronto. Olha que lindo! Você sai de lá curado, você sai de lá feliz, produtivo, você vai sair se encaixando no mundo do jeitinho que você sonhou, no imediato momento que você falou, vamos agendar uma sessão. E esse é um olhar neoliberal, esse é um olhar coach, esse é um olhar que coloca a clínica como uma fábrica de ajustes para pessoas que vão entrar para o sistema. E olha o perigo disso. O perigo disso é que as pessoas estão sendo fragilizadas, destruídas e quebradas por um sistema colonialista, capitalista, neoliberal, que afeta a subjetividade, o desejo, o corpo, sexualidade e comportamento de várias formas. Quando a gente se identifica nisso, se percebe nessa fragilidade e muitas vezes quando a gente não está aguentando mais, quando não tem mais jeito, o que a gente faz? A gente vai lá e para quem tem essa condição e o acesso, procura por uma terapia. Nessa terapia acha que entrando ali na terapia a gente vai ser curado de tudo. Mas gente, isso é uma fantasia neoliberal, isso é parte do delírio neoliberal. Porque eu repito, se a gente pensar nessa ideia de terapia, de clínica, como um lugar que vai higienizar as nossas emoções, tirar a tristeza, tirar a raiva, eliminar a dor, deixar a gente só na alegria e na paz de espírito, a gente está começando errado. Porque isso não é uma clínica, isso é uma ilusão, isso é um abatedouro, isso é uma mesa cirúrgica de anestesia. E mais, é uma ideia que está muito, como eu disse, alinhada com a sociedade capitalista e colonial que quer todo mundo funcional, sorrindo, pronto para continuar rodando a engrenagem. Então você não vai se entender, você não vai se compreender, você vai, na verdade, se melhorar para continuar se destruindo. E não é isso, pelo menos, que eu procuro no meu trabalho, que eu procuro na minha própria vida pessoal e na minha existência. Uma terapia, uma clínica, na verdade, eu chamo de clínica, né, das subjetividades, como eu falo no episódio Contra uma Clínica Higienizada. Para quem tiver curiosidade, é o episódio do bloco geral, da capa rosa, que é o episódio 65. Esse lugar que a gente vai produzir uma clínica higienizada, limpar nossas emoções e deixar tudo pronto para o mundo, deveria ser o oposto do que se prega no neoliberalismo. Deveria ou poderia ser um lugar onde você pode parar, respirar, olhar para suas emoções como elas realmente são. Não para limpar as emoções, não para higienizar, para entender. Acho que um grande passo na nossa compreensão no mundo, no nosso autodesconhecimento, é quando a gente para e olha dentro de nós o que nós temos aqui. O
que a gente tem dentro mesmo, o que a gente pode fazer, se não o que pode ser feito com o que a gente tem. Porque se a gente não olha para como estamos agora, no nosso sentimento, na nossa possibilidade de existência, nós vamos ficar o tempo todo buscando lá fora uma coisa, um ideal e uma etc, 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 para o mundo ser o mundo. E será que é isso que faz a gente viver com qualidade, com saúde mental, seja lá o que for? Será que se a gente ficar só reproduzindo e querendo o tempo todo esse lugar da projeção de uma felicidade inexistente, a gente vai conseguir mesmo construir um espaço de afeto e um espaço de amor? Essas elaborações são também para a gente perceber que a tristeza não é uma inimiga que você tem que derrotar. A raiva não é um erro que você tem que se apegar, que você tem que apagar, na verdade. Não é um erro que você tem que apagar e se apegar como se ele fosse seu inimigo para ser destruído. São partes de você, do que você viveu e vive, do que o mundo te fez e te faz sentir. E olha que curioso, né? Quando você permite que essas emoções sejam reconhecidas, elaboradas e entendidas, você está cuidando de você de um jeito mais honesto, mais profundo, mais real, mais possível. Saúde mental não é a ausência de tristeza e sofrimento. É muito mais poder lidar com as nossas emoções, é sobre saber que essas emoções elas têm um lugar na nossa vida e muitas vezes elas estão dizendo algo importante. Essas emoções também dizem, a gente também pensa com as emoções, a gente pensa ao sentir. Essa dicotomia de que no Ocidente a gente tem o lado racional e o lado emocional que trabalham em contextos diferentes é uma pura ilusão, é um puro controle de higienização que tenta separar o emocional do racional, quando na verdade a gente pensa com o sentimento, a gente sente com a razão, tá tudo junto. Como eu falei, acho que é bom repetir toda hora, a tristeza pode ser um sinal de que algo precisa mudar, precisa ser olhado, compreendido. Ela pode mostrar o que dói, ela pode mostrar o que você perdeu, ela pode mostrar o que te importa. E nessa clínica das subjetividades, isso pode ser elaborado com cuidado, sem aquela pressa também neoliberal da velocidade, onde tudo tem que ser resolvido o máximo possível, sem aquela pressão capitalista e neoliberal da subjetividade em que você tem que voltar ao normal, você tem que ficar feliz de novo. O que é esse normal? O que é esse feliz de novo? No final das contas, esse lugar da clínica, esse lugar da terapia, esse lugar das amizades, porque, de novo, né, eu falo, as pessoas têm medo de falar que só a clínica não dá conta, as pessoas têm medo de falar que terapia não é feita só no espaço clínico profissional, porque elas têm medo de perder clientes. Elas têm medo de perder dinheiro, têm medo de perder a legitimidade do discurso, têm medo de perder esse lugar de poder onde só a clínica é o lugar onde a pessoa pode realmente ser uma pessoa atendida, consertada, curada e refeita para o sistema. Eu falo que vários outros espaços podem servir de terapia, pode servir de entendimento, pode servir de elaboração do nosso eu, da nossa pessoa. E isso é tão plural que nem cabe enumerar aqui. Mas é muito mais amplo, é muito mais possível. As nossas redes de afeto, nossas vivências no mundo, a nossa maneira de acolher e de ser acolhido pelas pessoas, tudo isso fala sobre um lugar que você também pode acolher melhor a você. E tudo que eu falei até agora inclui tristeza, alegria, confusão, raiva, medo, ódio, nojo, tudo faz parte de quem nós somos. Entender e olhar para isso é o modo como a gente pode aprender a viver com essas emoções e não a perceber que essas emoções representam a nossa grande fragilidade, o nosso fracasso capitalista e etc., mas como parte legítima da nossa experiência. A gente precisa, o quanto antes, descolonizar a forma como a gente enxerga a saúde mental e deixar de buscar essa felicidade idealizada e começar a buscar algo mais verdadeiro, mais próximo do que a gente pode ser e não do que a gente tem de ser. E isso, vocês sabem, é revolucionário. Isso é revolucionário. Tentar se limpar, tentar se proteger, tentar se curar de qualquer coisa não é revolucionário. Isso é previsto pelo colonialismo que higieniza as nossas emoções. Isso sim é previsto. E para esse pedacinho ficar pensado a respeito do que se chama de felicidade, tem alguns trechos daquele livro que eu sempre falo dele aqui, né, que é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley,
E aqui, publicado pela Biblioteca Azul, eu quero ler uns trechinhos, começando com frases curtas que estão na página 36, por exemplo, que vai falar assim: esse é o segredo da felicidade e da virtude. Amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo condicionamento: fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. E aí tem um outro trecho lá na página 264 que vai falar assim: não se pode fazer um calhambeque sem aço e não se pode fazer uma tragédia sem instabilidade social. Agora o mundo é estável. As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte, vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice, não se acham sobrecarregadas de pais e mães, não têm esposas, nem filhos, nem amantes por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E aí tem um outro trechinho ali que vai falar uma coisa que eu acho muito importante. Lá na página 269, toda mudança é uma ameaça à estabilidade. E daqui desse outro trecho, né, que a gente leu agora há pouco, falando que as pessoas não têm mais dores, preocupações, etc. Por mais que você que me escute fala, não, isso daí não existe, é que as pessoas têm muitas dores, muitas preocupações e muito sofrimento, sim. E é verdade, eu concordo com você. Mas existe uma parcela subjetiva da nossa existência em sociedade que vai trabalhar na construção da cognição, da subjetividade humana, produzindo uma ideia no imaginário, uma ideia assim onde não está palpável diretamente, num mundo em que a gente talvez não passe por nada disso. A proposta cristã passa nesse caminho, né? Mas a proposta neoliberal também. Uma vida feita de praticidades, onde você resolve suas coisas do jeito mais rápido, mais tranquilo e menos questionado possível, num lugar onde você consiga se estabilizar a tal ponto em que qualquer mudança te cause medo e temor. É essa metáfora, né, que lá em 1930 Aldous Huxley escreveu e pensou sobre isso, que a gente vê se concretizando cada vez mais nessas propostas imaginárias de felicidade, de sucesso, de tranquilidade. O que somos nós nesse lugar todo? Então, e daí que você foi triste? E daí que a tristeza chegou? Aqui não é para romantizar o lugar da tristeza, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm momentos de tranquilidade, de paz nas suas vidas. Em vários países de África, várias pessoas submetidas a guerras de invasão que ainda tem um caráter colonialista. Aqui na América Latina, a gente tem o tempo todo pessoas sendo agredidas por aparelhos policiais, por crimes organizados, e que a polícia está muitas vezes envolvida nisso. A gente tem o caso da Palestina, onde Israel, que supostamente deveria ter uma noção do que é a vivência, né, baseada num extermínio, um extermínio generalizado de pessoas judias, esse extermínio onde a Alemanha nazista, lá nos anos de 30 até 40 e poucos, as pessoas eram destruídas, colocadas em câmara de gás, perseguidas, tinham suas casas explodidas, capturadas para um trabalho forçado. Hoje é o próprio Estado de Israel que executa as mesmas dinâmicas. A mesma proposição que um dia destruiu pessoas judias na Europa inteira é o que Israel está fazendo com pessoas palestinas. Por que fazem isso? Porque incorporaram, ou talvez nunca se libertaram da ideia da colonização, estão destruindo povos, destruindo hospitais, matando crianças. O cenário é um cenário que nem é apocalíptico, é um cenário contemporâneo. É um cenário onde as distopias, o apocalipse, ele acontece hoje. E a gente vê isso o tempo todo. No Brasil, o tempo todo a gente vê notícias da polícia destruindo, matando, afetando, exterminando, executando seus projetos de fato de destruição sobre os corpos. E aí, quando a gente vê tudo isso, as pessoas têm coragem, capacidade de querer que a felicidade esteja acima de tudo.
Quem é o corpo negro que consegue reproduzir essa felicidade? Quem é o corpo trans? Quem é a mulher que está em condições de vulnerabilidade que consegue reproduzir a felicidade do mundo? Quais são as pessoas gordas, as pessoas que têm crianças e que cuidam dessas crianças? Eu não estou falando de quem tem criança e toda a carga de cuidado da criança está na mão de outras pessoas e apenas isso e pronto. Estou falando de pessoas que têm crianças, de pessoas cisgêneras mulheres que têm crianças e a normalização da maternidade, a romantização profunda da maternidade fala para essas pessoas que elas não podem ser infelizes na criação de suas crianças, que elas não podem odiar o estado da maternidade, que elas têm que romantizar, têm que desejar isso, idealizar isso com todas as suas forças. Por quê? Quem você pensa que é para dizer que você não queria ter dado à luz uma criança? Quem você pensa que é para falar que você odeia ser mãe, odeia ser uma pessoa que cuida de crianças? Quem disse que você não pode rejeitar sua maternidade? O sistema que prega a felicidade e a romantização acima de tudo. Qual seria o estado da vida do mundo se desde muito cedo as pessoas pudessem pensar, odiar, não gostar, amar, desejar, viver a gestação e a criação de uma criança livremente com o que ela consegue sentir? Mas não, ela tem que sufocar o seu desejo, sufocar o seu afeto, sufocar a sua vontade em prol de um nome da felicidade, da aceitação e dessa romantização. Aí a gente vai olhar situações onde a gente tem que ser totalmente complacente com coisas que nos ferem e nos machucam, porque se a gente demonstra que não gosta disso, tá errado, é um problema. E daí que você foi triste, porque aconteceram coisas ruins na sua vida. Por que você não pode também entrar em contato com esse desejo? Porque não bastasse, e aí é importante dizer, não bastasse a dor, não bastasse o sofrimento que os episódios te causam, que a vivência te causa, a dor e a dureza do mundo, você ainda tem que negar tudo isso, porque se você olhar para isso, você vai se culpar de estar sentindo o que você está sentindo. Então é um duplo golpe. É um golpe em que a gente não pode, primeiro, aceitar que as coisas podem ser ruins, mesmo que elas sejam ditas romanticamente no mundo que são ideais, como maternidade, o trabalho, a religião, os relacionamentos. A gente não pode olhar para isso como ruim, porque se a gente olhar isso como ruim, aí a gente se culpa de ter feito escolhas ruins, de não ter sabido escolher, sendo que não é só sobre isso. A gente não tem direito de olhar para os problemas porque a gente é ensinado a consertar tudo para manter a romantização, manter a normalização. Pessoas que se questionam, pessoas que olham para a sua situação e tentam entender ela pela dor, pela alegria, pela tristeza e tudo junto, são pessoas perigosas para o sistema. O sistema, ele quer corpos dóceis, ele quer corpos que sejam fáceis de lidar e que sejam anestesiados, ou então que sejam higienizados, que no lugar do seu sofrimento limpe tudo isso e coloque uma outra doutrina, uma narrativa de curso, de pertencer, um protocolo de vida, porque são esses corpos que vão continuar, vão novamente reforçar as práticas ao longo do mundo. Essa noção do pecado, essa noção da sujeira, essa noção de que não pode ser triste porque isso é uma mancha, impede que as pessoas critiquem a própria situação geral. O colonialismo precisa que você saiba muito bem o que é a tristeza, mas precisa, acima de tudo, que além de você saber o que é tristeza e sofrimento, que você rejeite isso a qualquer custo, e ainda que custe a sua própria vida. Pessoas neurotípicas têm dificuldades de entender que o mundo não gira em torno dos seus desejos. As pessoas neurodivergentes, por sua vez, são ensinadas que elas têm que fazer tudo que todo mundo faz. Elas são ensinadas que elas têm que aprender a se adequar o tempo todo. E com isso a gente sente um profundo estado quase permanente de inadequação, de que os lugares não entendem o que a gente está falando, que o nosso jeito de ser, de se expressar e de comunicar é inadequado, não cabe ali naquele lugar que a gente vive, porque as pessoas não aceitam, não nos recebem bem, não nos enxergam nesse lugar da nossa dissidência. A gente acredita que o nosso corpo trans, eu falo a partir do meu, mas para todas as pessoas trans que escutam, que o nosso corpo trans é um erro. É um erro de percurso, é um erro de construção, é um erro de existência, porque o que eu estou fazendo não tem aceitação. As pessoas negras se sentem
totalmente abjetas, incapazes, incompetentes, porque elas têm que fazer 10 vezes mais para ter, às vezes, bem menos do que pessoas brancas medíocres fazem na sua vida, do que pessoas cisgêneras medíocres fazem e têm reconhecimento como se tivesse feito coisas incríveis. Não à toa, a ideia de identidade cisgênera, a ideia de cristianismo, a ideia de monogamia, de maternidade compulsória e de heterossexualidade também compulsória, essas ideias, não à toa, elas acabam acolhendo a maioria das pessoas porque elas oferecem um lugar de acolhimento, um acolhimento bem perverso e bem violento, mas oferece uma ideia de pertencimento de grupo, uma ideia de adequação. Quanto mais você obedece a esses regimes, mais você percebe e sente, mesmo que ilusoriamente, que você tem um lugar ali, um lugar de acolhida, um lugar de respeito. E isso é tudo uma farsa, isso é tudo uma mentira. Porque se você desvia um pouquinho para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, para frente ou para trás, do que você pode ser, do que você quer ser, se você vai para o lado que você quer ser e isso te desvia da normatividade, você vai sofrer uma perseguição. Os agentes involuntários do sistema vão correr para cima de você para te eliminar ou para te limpar o máximo possível, mostrar o seu problema e o seu erro. E é por isso que eu falo, e daí que você foi triste, porque você não está dando conta de sorrir diante desses episódios que a vida te dá. E daí que você está sendo triste, porque você não é capaz de olhar para o mundo nessa coisa que ele é, e você entender que isso que está acontecendo não tem nada de gostoso, não tem nada de bonito. A única maneira de você conseguir dizer que você é uma pessoa muito feliz, que está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso, é a partir de um individualismo. Quando você individualiza a sua vivência a tal ponto em que o mundo perde todo o sentido e só a sua vivência pontual é o que vai te dizer sobre o que é felicidade ou não. Só que isso também é uma farsa, é uma expectativa ilusória. Por quê? Porque você não consegue se descolar do mundo. Todos os seus parâmetros, tudo que você consegue dizer sobre ser bom, ruim, legal, chato, etc., feliz e triste, tem a ver com o mundo. Tem a ver como o mundo te ensinou parâmetros para você avaliar. E aí a pergunta que fica é: onde estão os seus próximos parâmetros? Que não sejam os que você constrói agora. Quais são os parâmetros a partir dos quais você vai se olhar para o mundo? Quais são os que você tem se olhado até o presente momento? Quem colocou isso como um parâmetro de o que é certo, o que é errado, do que é bom e do que é ruim? A sua vida não precisa ser um eterno movimento de comparação, embora a gente sempre compare com alguma coisa, mas não precisa ser um eterno movimento de comparação compulsória, onde essa comparação ela exige uma adequação. Você pode se comparar, eu até desafio uma pessoa a dizer que não consegue se comparar com nada, eu acho isso impossível. Mas o que eu te digo é, você consegue não se comparar com a pessoa apenas no sentido de ter que imitar? Você consegue se comparar no sentido de refletir a respeito? Você consegue fazer isso? Consegue olhar para si, olhar para sua vivência, olhar para suas demandas, olhar para o seu mundo, para a sua existência, mesmo que no âmbito da comparação, mas também dizendo, é a minha vida, é o que eu tenho, é o que eu posso. E, de novo, eu gosto de reiterar, né, gente? Não é sobre a gente achar, então, que a gente não pode ser feliz porque o mundo tá uma bosta. Não é sobre isso. É sobre a gente não achar que estar triste deva ser um defeito para ser corrigido até a meia-noite, senão você vai virar uma abóbora. Não é sobre isso. É sobre você saber que tudo bem se sentir triste. Tudo bem você ter as suas conquistas, suas alegrias, as suas coisas boas que aconteceram na vida, sem ter que usar isso, mesmo que inconscientemente, como um sabãozinho para lavar a noção de que tristeza pode fazer parte da vida. Porque não é sobre as pessoas anunciarem o que aconteceu de bom com elas. Não acho que tenha um problema em si anunciar que a sua vida teve coisas boas, que você fez uma coisa que você queria fazer muito, que você publicou um livro, que você fez uma coisa que você desejava demais na sua conquista profissional, emocional, pessoal, espiritual. Não é sobre você poder ficar contente com isso. Eu acho que isso também é uma dose de saúde mental. A gente também precisa, em alguma instância, se agarrar a coisas gostosas e boas que acontecem na nossa vida para a gente se motivar também. Mas a gente não precisa usar isso como se fosse uma limpeza, como se fosse um objeto para clarear o máximo possível o mundo como ele é. Isso cria pessoas alienadas, e isso é um mundo alienante.
A gente precisa, em alguma instância, se a gente quiser ser anticolonialista mesmo, aceitar que é importante fracassar. É necessário, é indispensável fracassar como ato político diante do colonialismo e do capitalismo. Se você não fracassa no sentido de você ver que você não está conseguindo dar conta do que pede o colonialismo, se você não tem um fracasso de acabar não conseguindo reproduzir as óticas e as lógicas colonialistas, você vai ser uma pessoa que apoia o colonialismo. Nós temos que fracassar na ideia de higienização. Nós temos que fracassar na ideia de felicidade a qualquer custo e tristeza nunca mais na vida. Nós temos que fracassar na ideia em que o sexo genital define o gênero da pessoa. Temos que fracassar que um corpo só pode se relacionar com um corpo diferente daquele que não é ou com pênis ou com vagina. Temos que fracassar na heterossexualidade. Nós temos que fracassar no machismo. Temos que fracassar na cisgeneridade, no cissexismo, na intolerância religiosa. Temos que ter o fracasso dessas instituições para que a gente possa construir, produzir outro mundo de vida, produzir outras realidades possíveis. A gente nunca vai sair do lugar que a gente está se a gente buscar pelo sucesso que esse mundo que tenta nos destruir impõe sobre a nossa consciência, sobre a nossa vida e sobre o nosso desejo. Não tem problema ser uma pessoa triste. O problema é achar que a tristeza é uma doença. E você? Como você está? Quais são seus projetos para esse tal 2025 que chega a partir de amanhã? Quais são as suas ideias de vida para esse mundo que não incluam ser feliz a qualquer custo? O que você quer revisitar em você? O que você gostaria de compreender mais? Como você pretende olhar a terapia a partir de agora? O que você pretende buscar e levar para a terapia nesse 2025 que está chegando? Final de ano, comecinho de ano, as pessoas entram em crise porque é o recesso das psicólogas, porque as psicólogas e terapeutas estão de recesso. O que eu vou fazer da minha vida? Cuidado para não achar que todas as suas ferramentas de autoconhecimento estão na mão de uma pessoa, de uma instituição, de uma clínica. O que você também tem feito, e que espero que as pessoas psicólogas também te instruam a isso em alguma medida, por você. O que você tem feito pela sua saúde, pelo seu desejo, pelos seus encantos? Qual é o feitiço que você está usando também na sua vida para te fazer bem? Que feitiço que você está produzindo para te fazer bem? Para te colocar no campo onde o afeto seja colocado como essa via política, emocional, constituição de redes e de sua saúde mental. Você parou para entender o que você quer, quais lugares que você não quer mais estar, o que você gostaria de fazer, que lugares que você quer passar a frequentar, que amor você quer amar em 2025 em diante? Você já se questionou o que lugar que você quer ocupar nas suas relações, como que você quer que as pessoas te enxerguem para além da utilidade, do utilitarismo? Você já se pensou nisso? Nada disso precisa ser descolado da tristeza, da alegria, da felicidade. Tem que andar junto. E por fim, para a gente chegar no nosso fim do episódio, o último episódio de 2024, e te desejar um lugar onde 2025 em diante seja um lugar reflexivo, eu não posso deixar de perguntar: você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?